Sabemos que aqueles que não estão em Cristo vivem debaixo da lei do pecado e da morte. Mas como é viver uma vida debaixo da lei do Espírito? Esse é o tema da nossa EBD comentada online de hoje, edição Jovens. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Eu sou o pastor Mário Luna e é com alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo do primeiro trimestre de 2023, Lições Bíblicas Jovens, CPAD, com o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. A lição de hoje é a penúltima lição do trimestre. Eu considero a santificação uma doutrina importantíssima, como outras, mas importantíssimas. Por exemplo, nós estamos estudando sobre avivamento nas lições bíblicas adultos desse primeiro trimestre de 2023. É impossível haver avivamento sem uma vida de santificação. Não tem como haver uma vida cheia do Espírito sem santificação. Então é importante estudar esse trimestre aí de jovens. Tem várias lições aí, nós já estamos na 12, você pode fazer aí uma maratona, voltar, não estudou, volte lá, volte aí no canal, veja aí desde a primeira lição, assista um vídeo um dia, o outro vídeo no outro dia, vai absorvendo. Eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para você. Todo cristão precisa de santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a lição de hoje vai ser ministrada no dia 19 de março de 2023 e o tema é uma vida cheia do Espírito, que quer dizer uma vida vivida debaixo da lei do Espírito. Fomos removidos da lei do pecado e da morte e agora estamos debaixo da lei do Espírito. Bom, eu quero anunciar que no segundo trimestre de 2023, Lições Bíblicas Jovens, vamos estar estudando sobre o livro de Salmos, com o tema Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Quer dizer, vai pegar lições de como os salmistas se comportavam e vai trazer as aplicações, vai ser explicado, e depois as aplicações para as nossas vidas. Bom, nesse momento vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero, Senhor, pedir ao Senhor que nesse momento possa iluminar a minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender. Tira toda a distração nesse momento. Que eles se proponham, Senhor querido, a assistir, Pai querido, Pai amado, essa aula sem distrações. Porque não adianta nada, Senhor, nos sentarmos diante, Pai querido, de uma TV, de uma Smart TV, do computador, ou até mesmo pegar o celular e ao mesmo tempo estar fazendo outras coisas, Senhor. Precisamos tirar um tempo para estudar a Tua palavra. Então, Senhor, ajuda cada um que vai estar aí estudando, toma cada professor, dá força, dá graça. Senhor querido, ajuda ele na sala de aula, usa a vida dele, que essa aula seja mais uma vez uma bênção, que ele possa estar estudando para praticar. Eu quero praticar, Senhor. Eu quero ter uma vida em santificação. Eu quero viver, Senhor querido, Senhor amado, uma vida no Teu Espírito. Senhor querido, toma cada aluno. Pai querido, desperta para as escolas, para ir para a escola bíblica, para as aulas da escola bíblica dominical. Ó Deus, não só professores da classe de jovens, somos professores da classe de adultos, juniores. Ó Deus querido, Deus amado, outras classes também, Senhor. Que o Senhor desde já possa abençoar, que o Senhor tome cada família. Senhor querido, tome esse novo trimestre que nos jovens vai ser estudado sobre o livro de Salmos, nos adultos vai ser estudado sobre relacionamentos familiares. Ou seja, Senhor, continua abençoando grandemente, nos dê mais uma aula abençoada em nome de Jesus. Bom, eu quero lembrar você a programação do canal. Às vezes você está chegando pela primeira vez.
você precisa aí saber quais são os dias que tem vídeos novos aqui no canal. Temos vídeos novos terças, quintas e aos sábados ao meio-dia. Todos os vídeos são publicados ao meio-dia, terças, quintas e sábados. Não é o vídeo da semana, da aula da EBD da semana, quando é a aula da EBD, mas é um vídeo de uma aula, porque aqui nós gravamos as aulas com antecedência. Às terças-feiras, ao meio-dia, tem o Entendes Tu que lês? Eu leio o texto, eu explico o texto da palavra de Deus e eu tiro as aplicações do texto. Às quintas-feiras tem a EBD Comentado Online, edição adultos, e aos sábados tem a EBD Comentado Online, edição jovens. Então agora você já sabe, tira um print aí da tela, de repente, se você não quiser esquecer. Vamos lá, texto principal da nossa lição de hoje, essa lição aqui está acabando aí, né? Nós já estamos na penúltima lição, então vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Paulo vai fazer uma conclusão. É interessante que ele vem trazendo uma argumentação no capítulo anterior e agora ele vai falar, portanto, agora. Então, ele vai fazer uma conclusão, tá? Deus não prometeu uma vida, é o resumo da lição. Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito, mas ele garante sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna. Objetivos da lição: saber que a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte, enfatizar que o crente que vive no Espírito tem garantia da vida eterna com Deus e compreender que a lei do Espírito é libertadora. Uma coisa que eu preciso enfatizar aqui é que às vezes a gente fala sobre lei do pecado e morte e lei do Espírito, e aí a pessoa fica pensando assim, mas como é que é viver uma vida no Espírito? É viver uma vida perdoada por Deus por causa do que Cristo fez. E a partir de agora você tem uma nova natureza e por causa dessa nova natureza você pode viver uma vida no Espírito, uma vida guiada por Deus. Mas se você receber uma nova natureza, você precisa ansiar pelas coisas de Deus. O grande problema que nós estamos enfrentando, até por causa da falta de ensino, é que muitos cristãos eles aceitam a Jesus, mas eles não têm esse pensamento de se voltar para as coisas de Deus a nível de viver uma vida no Espírito, no sentido de se alimentar das coisas que também edifiquem a sua vida. Então as pessoas elas aceitam a Jesus e continuam envolvidas com um monte de coisa e não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra de Deus. Elas têm tempo para muitas coisas, mas elas não têm tempo para isso. E isso mostra que a vida espiritual dela está comprometida. Porque se você não tem tempo para poder estudar a palavra de Deus, se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para essas coisas que são imprescindíveis para a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual está comprometida. E, na verdade, você está vivendo muito mais uma vida na carne, ou seja, alimentando os desejos da sua natureza, porque as pessoas às vezes pensam que pecado é mentiu, adulterou, roubou, fofocou. Deixar de ter prazer na lei do Senhor, de meditar na palavra, de orar, também é pecado, é o pecado de omissão. Nós não pecamos só pelo que fazemos, pecamos pelo que deixamos de fazer, que Deus requer de nós. Então, para podermos ter uma vida cheia do Espírito, é preciso nos voltar para o Senhor e fazer com que a nossa vida espiritual possa ser alimentada. Se você não alimentar seu corpo físico, você vai ficar doente. Se você não alimentar sua vida espiritual, você vai ficar fraco na fé. Ainda que você consiga ir para o templo, ainda que você continue como um cristão, mas você vai ter uma fraqueza espiritual na sua vida. Deus nos quer dar uma vida abundante. Para isso, precisamos viver no Espírito. Leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo de número 8, versículos de 1 a 4, versículos 14 a 17. E eu vou colocar aqui na tela para nós fazermos a nossa leitura. Vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida
em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Prosseguindo. Porquanto o que era impossível à lei, a lei não veio para salvar, a lei veio para mostrar o nosso estado diante de Deus. Visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, não com pecado, mas na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4. Porque, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora nós vamos ler os versículos 14 a 17 nesse caso. Então vamos lá, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Engana-se quem pensa que é filho de Deus só porque Deus o criou. Não, quem Deus o criou é apenas criatura. Para ser filho de Deus precisa ser guiado pelo Espírito. Precisa ter recebido uma nova natureza. E para isso precisa ter aceitado Jesus. Sem aceitar Jesus, ele não é filho de Deus. Ele é uma criatura, como eu era antes de Jesus. Mas a Bíblia diz que filhos de Deus só são aqueles que são guiados pelo Espírito. E o Espírito aqui é aquele que dá a nova natureza para a pessoa. Então, se a pessoa não aceitou Jesus, ela não tem nova natureza, ela não é inclinada para as coisas de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Tá? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito humano. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, tem sofrimento? Tem. Mas também no final tem glorificação. Vamos lá? Vídeo recomendado para essa lição de hoje é um vídeo que tem aí Gálatas capítulo 5, 19 a 25. No Entendes Tu que Lês, é um vídeo que vai estar juntinho aí da lição de hoje. Que a lição de hoje está falando de vivendo no Espírito, né? Tem a ver com essa questão de uma vida plena, né? Uma vida cheia do Espírito, e o Entendes Tu que Lês, vivendo no Espírito. A lição é uma vida cheia do Espírito. O Entendes Tu que Lês é vivendo no Espírito. Então tá tudo interligado. Eu te aconselho depois dessa aula assistir, até porque o comentarista da lição vai fazer menção de Gálatas durante a aula de hoje. Bom, plano de aula. Você que é professor, mesmo que não é professor, preste atenção como é que vai funcionar aqui a aula. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Acredita-se que cerca de 57 depois de Cristo. Isso aqui é uma aproximação, não se tem uma data. A cronologia bíblica é incerta, tá? Enquanto estava em Corinto, como pode ser visto em Romanos 15, 25 e 26, em comparação com 1 Coríntios 16, de 1 a 7. Os destinatários era a igreja em Roma, composta por judeus e gentios, que não havia sido fundada por Paulo, nem estava sob sua jurisdição. Então, Paulo não foi o fundador da igreja de Roma e nós não sabemos ao certo quem pode ter sido o fundador da igreja de Roma. Existem especulações. Diferente das outras cartas, Paulo não escreveu aos romanos para resolver problemas locais e circunstanciais. Por que se acha isso? A maior parte dos comentaristas acreditam que Paulo não escreveu essa carta porque lá tinha problemas. Quando ele escreve aos Coríntios, ele faz isso porque eles querem uma resposta de Paulo. Romanos não. Não há nada que indique que a igreja estava com algum tipo de problema. Por isso, essa carta parece mais um tratado teológico do que uma carta pastoral. O que Paulo está fazendo? Paulo vê que existe essa igreja e ele escreve uma carta mostrando os fundamentos do evangelho. Ele apresenta a doutrina da salvação para a igreja de Roma. Não porque eles não tivessem assim um entendimento, estivessem debatendo contra situações, mas porque era necessário que eles estivessem fundamentados na palavra. Então Paulo está fazendo isso, tá? A carta aos Romanos tem sido chamada de carta profilática. O que é uma carta profilática? Pois Paulo sabia que a melhor proteção contra a infecção do falso ensino era o antisséptico da verdade. Então Paulo se antecipa
Não tem quando as pessoas fazem prevenção contra o câncer de colo de útero, prevenção contra o câncer de próstata, prevenção contra o câncer de mama. Não existe isso. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está prevenindo. O grande problema hoje da igreja da atualidade é que em muitos lugares, primeiro se deixa acontecer os problemas para depois tentar resolver. Não. Precisamos primeiro tratar, né, profilaticamente, ou seja, nos antecipar. Ah, mas não tem nenhuma família com problema aqui na igreja. Não tem não? Mas vamos ensinar sobre relacionamentos familiares. É isso, não tem nenhuma família, mas já vamos ensinar para quê? Para proteger as famílias da igreja. Vamos ensinar sobre a conduta do casal. Vamos ensinar sobre a conduta de pais para com filhos e filhos para com pais. Não importa que não tenha o problema. A questão é ensinar antecipadamente, se antecipar aos problemas. Isso faz com que os problemas sejam menores. E quando eles se apresentarem, eles não terão a força que muitas vezes tem e já está numa condição, um quadro que já quase muitas vezes já não tem mais jeito. Existem situações que é descoberta uma doença que ela está tão avançada que já não tem mais jeito. Não tem mais jeito, infelizmente. Na carta aos Romanos, escrita por Paulo, ele apresenta um tratado para demonstrar o que é a justificação, para demonstrar que a justificação se dá por meio da fé e não pelas obras. Isso é importante, especialmente em Romanos 4. O texto bíblico desta lição, Romanos 8, reforça o ensinamento de Paulo. Ele afirma que uma vez justificado, o crente não vive mais debaixo da lei do pecado e deve ter uma vida orientada pelo Espírito Santo. Tá vendo? Uma vez que ele está em Cristo, mudou a posição daqui de condenado, tá? Condenado, separação eterna de Deus, para agora filho de Deus. Então ele precisa ter um novo comportamento. Primeiro, foi trocada a sua posição. Ele não é mais condenado. Ele é perdoado. Ele é filho de Deus. Mas agora ele também tem que ter uma conduta. Então, quando ele estava condenado, ele vivia de acordo com os prazeres. Eu vivia de acordo com meus prazeres da carne. Realizando os desejos que eu tinha. Mas em Cristo eu não posso mais viver assim. E se o Espírito Santo habita dentro de mim, eu vou ter o desejo de buscar a presença de Deus. Não tem como eu ser um cristão e não desejar estar relacionando-me com Deus. A não ser que, por eu estar desavisado, por eu estar negligente, por eu não querer dar ouvido, eu estou alimentando mais a minha vida humana, carnal, tá? Do que as coisas, buscando as coisas espirituais. A parte de buscar as coisas espirituais é minha. A parte de transformação é de Deus. Aqui no final diz, Paulo ainda reforça que esta é a esperança do crente. Uma vida orientada pelo Espírito. Vamos para a nossa introdução de hoje, então? Então vamos lá. Paulo, escrevendo aos crentes que estavam em Roma, alertou e exortou a igreja a respeito dos conflitos internos entre os cristãos gentios e judeus. Alguns gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo. Paulo reforça aos membros daquela igreja que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo não vivem debaixo da condenação e nem segundo o legalismo. O apóstolo os incentivou a guardar a fé genuína em Cristo Jesus e serem cheios do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos e angústias que estavam suportando naquele momento. Então o comentarista aqui ele faz um panorama do que estava acontecendo na visão que ele entende. Quando lemos essa introdução, é possível ver que o comentarista dessa lição acredita que Paulo esteja escrevendo a carta aos Romanos devido a problemas que já estão ocorrendo. Essa é uma visão do comentarista, tá? No entanto, a maioria dos comentaristas afirma, comentaristas teólogos, tá? Aqui não é comentarista de lição de escola bíblica, é comentarista, quando eu digo aqui comentarista, estou falando de teólogos, homens que estudaram a fundo sobre o assunto, tá? No entanto, a maioria dos comentaristas afirmam que Paulo escreve essa carta de forma preventiva. Eu não quero discordar da abordagem do comentarista da lição, até porque o motivo de escrever a carta não vai fazer nenhuma diferença para o que nós vamos estudar aqui hoje. Porém, tudo indica que os problemas ainda não estavam ocorrendo, mas que iriam acontecer. Portanto, Paulo aborda esses problemas que iriam ocorrer
e fala sobre como um cristão deve se comportar agora que não está mais sujeito à condenação, mas vive uma nova vida em Cristo Jesus. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou desmerecendo a visão do comentarista da revista. Não estou fazendo isso. Mas eu entendo, através de vários estudos da carta aos Romanos, vários teólogos acreditam que realmente a igreja não estava com problema a ponto de Paulo ter que escrever para a igreja por causa dos problemas. Até porque, na visão que é apresentada pelo comentarista da revista, fica parecendo que ele está vendo a igreja de Roma como a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, e não tinha nada uma coisa a ver com a outra. Então eu não vou me prender na questão do motivo de ter sido escrita a carta, porque isso não é relevante hoje aqui nessa aula. Mas eu prefiro acreditar que não havia problema. Paulo está trabalhando com a prevenção. E eu eu aceito essa visão, por quê? Porque é isso que nós temos que fazer nos nossos dias, trabalhar com a prevenção. Não é só encontrar problema, escrever, ensinar, pregar, porque o problema já está lá. Não, vamos trabalhar com prevenção. Vamos lá. Tópico 1. A lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Vamos entender isso aqui. Em Cristo, o novo nascimento traz uma nova vida segundo o Espírito. Quem é que dá nova vida para o ser humano quando ele aceita Jesus? O Espírito, novo nascimento, ele recebe vida espiritual, certo? Pessoas que ainda vivem mortas em seus delitos e pecados, Efésios 2:1, estão sujeitas à lei do pecado e a consequência disso é a morte, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, quer dizer, a paga por uma vida na satisfação dos seus desejos é a morte, e morte aqui é morte eterna, morte espiritual já está. Morte eterna, separação eterna de Deus. Ou seja, vai passar uma eternidade em tormento de acordo com aquilo que rejeitou. Rejeitou as coisas do Senhor, então ele vai passar uma separação eterna de Deus. E isso vai ser a pior coisa que um ser humano pode atravessar, uma pessoa pode atravessar. É justamente sobre isso que iremos falar nesse primeiro tópico. Será mostrado que por causa do que Cristo fez, não há mais condenação. E é por isso que devemos nos interessar pelas coisas do Espírito. Se eu recebi uma nova natureza e não me interesso pelas coisas de Deus, alguma coisa está errada, irmãos. Se eu aceitei Jesus e não me interesso pelas coisas de Deus, alguma coisa está errada. Se eu passo mais tempo interessado nas coisas desta terra e não me interesso pelas coisas de Deus, alguma coisa na minha vida espiritual está errada. E eu preciso rever os conceitos que eu tenho sobre o que é ser um cristão, porque eu estou desalinhado ao que a palavra de Deus ensina. Parece que muitas pessoas acham que só quem vai gastar tempo, passar tempo estudando a palavra, é pastores, presbíteros, pregadores, professores de escola bíblica dominical. Só que essas pessoas estão equivocadas. O salmista não era pastor no sentido de dirigir igreja, muito menos pregador. E ele no Salmo 1, ele diz o seguinte, Salmo 1:2, ele diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, é dever de todo o cristão meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus para praticar, porque todos nós somos chamados a uma vida de santificação. E o Senhor, para poder produzir santificação em nós, ele vai primeiro nos ensinar. Nós precisamos aprender por meio da palavra para podermos pedir. O Espírito nos confronta e diz: ó, isso aqui que você está fazendo está errado, Mário Luna. Aí eu vou para a oração e falo com Deus: Senhor, me ajuda, muda a minha vida. Eu não posso ser essa pessoa desse jeito, eu não posso me comportar dessa maneira, eu não posso me entregar a essa fraqueza espiritual. Eu preciso reagir, eu preciso da tua graça, me dá ânimo, Senhor. Eu preciso. E aí o Senhor começa a mover a mão dele. Por quê? Porque eu estou buscando, ainda que enfraquecido, mas eu estou buscando, e ele vai me dar força, certo? 1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vai estar baseado em Romanos 8, do 1 ao 4. As Escrituras Sagradas destacam a segurança daqueles que estão escondidos em Cristo, que foram declarados justos. Eles não são justos pelos seus méritos, declarados, tá?
e tiveram suas dívidas quitadas mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então ele aceita Jesus, Jesus foi o seu substituto, Jesus pagou a nossa dívida e ao aceitar a Jesus, a nossa dívida está quitada, porque o efeito do que Jesus fez na cruz passa a estar imputado sobre nós. Então sobre Cristo na cruz foi imputado os nossos pecados. E sobre nós é imputada a justiça de Jesus, o que ele fez na cruz do Calvário. Então nós somos declarados justos, justificados. Depois de experimentar o novo nascimento, e aí há o novo nascimento, o crente deve andar debaixo da lei do Espírito. Então ele precisa se interessar pelas coisas de Deus. Não é apenas a questão exterior, ir ao templo, tá? Não é só abrir a palavra, não é só dobrar o joelho, é preciso que essa ação exterior, né, visível aos nossos olhos, parta de dentro de nós, haja um prazer em nós de fazer aquilo, não é uma obrigação, eu tenho que ir no templo, porque eu já faltei a semana toda, então hoje eu tenho que ir, não tem jeito, é uma obrigação. Isso não é algo que venha de dentro, não é uma satisfação. Não, eu não faço isso por amor, eu faço por obrigação. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado com isso. Eu vou ter que ler a Bíblia porque eu tenho que ler. Não é porque você tem que ler no sentido de obrigação. Precisa você sentir prazer nisso. Pastor, mas eu não sinto prazer de ler Bíblia, eu não sinto prazer de orar, eu não sinto prazer de ir no templo, eu vou porque não tem jeito, eu sou cristão, eu não quero ir para o inferno. Então você está servindo a Deus por medo, não por amor, não por gratidão. Você já parou para pensar nisso? É hora de rever. Deus não quer que você tenha medo, Deus quer que você tenha temor. Mas nós não temos que servir a Deus por causa do medo de ir para o inferno. Senão o nosso coração não está em Deus. O nosso coração está na punição que nós não queremos receber. Então, na verdade, nós estamos preocupados conosco. E em momento nenhum estamos preocupados em ofender ao próprio Deus, a pecar contra o próprio Deus. Então, nós precisamos servir a Deus por reconhecimento de quem Ele é, pelo que Ele fez, pela morte de Jesus na cruz do Calvário e coisas assim, senão nós estaremos numa situação difícil. Então, uma vez que nós experimentamos o novo nascimento, nós devemos viver debaixo da lei do Espírito. Eu sei que as pessoas precisam trabalhar, eu sei que as pessoas precisam cuidar das suas tarefas, mas elas têm que tirar um tempo para Deus. Deus não pode ficar com o resto. Não, tá aqui Deus, o resto. Não, não pode. É por isso que tem muitos cristãos vivendo uma vida medíocre, uma vida minguada, uma vida, muitas vezes ele está insatisfeito com a vida que ele tem, justamente por quê? Porque ele não quer passar tempo com Deus. Ele não quer. Você pode ver na Bíblia que as pessoas que Deus usou de forma tremenda foram pessoas que tinham relacionamento com Ele. Como é que Deus vai falar com uma pessoa que não está interessada em ouvi-lo? Eu não tenho como falar com essa pessoa. Não está interessado em conhecer quem é Deus. Como é que você tem relacionamento com uma pessoa se você não se achega a ela? Humanamente falando, as pessoas que você tem relacionamento, que você conhece, que você interage melhor, são aquelas que você passa a conhecer, conviver. Então você precisa passar a conviver com Deus. Eu preciso passar a conviver com Deus, passar tempo com Deus. Caso contrário, agora eu quero passar tempo com tudo, menos com Deus. Eu quero passar tempo com a minha família, eu quero passar tempo com meus irmãos, eu quero passar tempo com esse, com aquele, eu quero passar tempo nas redes sociais, eu quero passar tempo com as programações, mas eu não quero passar tempo com Deus. Como é que Deus vai operar na minha vida se eu não quero passar tempo com Ele? Eu preciso entender isso. Não tem como viver uma vida cheia do Espírito se eu não quero passar tempo com Deus. Um crente avivado evidencia a sua comunhão com Deus mediante o fruto do Espírito. E é justamente por isso que eu coloquei aí para vocês assistir esse vídeo no final, Vivendo no Espírito. Porque aqui eu tanto vou tratar das obras da carne e descrever que obras são essas, e também vou tratar do fruto do Espírito. Então é importante você assistir esse vídeo aí. Então o crente avivado evidencia a sua comunhão com Deus mediante o fruto do Espírito. Tá tendo... Aí eu vou colocar aqui na tela para você rapidinho. Lá no vídeo você vai poder assistir melhor, eu vou estar explicando. Mas aqui eu vou colocar na tela rapidinho para você, apenas para poder fazer uma perguntazinha básica aqui, tá?
Vamos lá, vou colocar aqui na tela. Tá havendo na sua vida amor? Que é caridade, amor? Amor desinteressado, é o ágape. Tem gozo, alegria? Você vive uma vida alegre? Ah, pastor, tô na prova, até evento, é dificuldade, é isso e aquilo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você não fosse cristão e estivesse passando por tudo isso, como é que você faria? O que você faria? Ah, mas eu estaria insatisfeito do mesmo jeito. Mas você precisa entender que como cristão você não está isento de passar dificuldade. O que você precisa entender é que mesmo diante das dificuldades, o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem direito à vida eterna. Você não vai passar uma eternidade longe de Deus. Então você precisa estar alegre. Então o fruto do Espírito, gozo, alegria, estar feliz por causa da nossa posição diante de Deus, certo? Isso também tem que ser passado no nosso relacionamento com o nosso próximo. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus por causa do que Jesus fez. Longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Nós, como cristãos, temos que aprender a ser pacientes. A luta está aí, a dificuldade está aí. O que adianta você ficar ansioso? A Bíblia tem vários versículos que falam sobre isso. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus os vossos problemas, vossas situações. Benignidade, bondade, fé aqui é fidelidade, mansidão, domínio sobre, força sobre domínio. Você pode até querer reagir, você tem até poder para poder fazer alguma coisa, revidar, mas você é manso. Temperança, que é domínio próprio. Assista esse vídeo aqui, você vai entender. Nesse caso, o fruto começa a ser gerado em nós a partir do momento que estudamos sobre ele. Então, deu o primeiro passo e buscamos que o Espírito Santo produza em nós seu fruto. Você tem orado a Deus para Deus gerar em você amor? Você tem orado a Deus para Deus gerar em você gozo? Você tem orado a Deus para Deus gerar em você paz? Você tem orado para Deus gerar em você longanimidade? Você tem orado para Deus gerar em você benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Você precisa orar. Primeiro você precisa entender o que é cada gomo desse fruto. E esse vídeo que eu mostrei aí para você vai te ensinar isso. Depois você começa a orar. Por que você precisa aprender o que é cada gomo? Porque conforme você vai se comportando, você vai conseguir entender e falar assim: realmente tá faltando fruto do Espírito na minha vida. Tá faltando fruto do Espírito na minha vida, tá? Não é algo que acontece automático, nós temos que buscar. Quem tem o fruto do Espírito não vive de aparências, mas evidencia uma transformação radical mediante seu testemunho pessoal. Não tem como você continuar com aqueles mesmos hábitos que você tinha anteriormente se você está em Cristo. Só que você precisa buscar a transformação. Você não se transforma, eu não me transformo. Quem nos transforma é o Senhor. Mas nós temos que buscar a transformação por meio de estudar a palavra, nos conscientizar que aquilo que estamos fazendo está errado. Muitas vezes, sabe por que Deus não pode transformar a nossa vida? Porque a gente acha que está certo. Ah, não, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. E a pessoa não quer mudar. Ela não quer mudança. Ela não quer mudança. E se ela não quiser mudança, o Espírito Santo não vai obrigar ela. Só que ela vai viver uma vida no Evangelho, só que a conduta dela não condiz com quem ela é em Cristo. Então ela precisa se atentar para isso. Porque se ela continuar forçando isso, ela pode inclusive abrir mão da sua fé. E ao abrir mão da sua fé, ela está abrindo mão da salvação. Porque a salvação é recebida através da fé. Ela é oferecida através da graça, mas você recebe por meio da fé. Cuidado! Paulo afirma que isso, preste atenção nisso aqui. Paulo afirma que isso era impossível à lei. A lei não dá salvação. A lei mostra o estado pecaminoso do homem, que tinha a função de apontar o pecado e era incapaz de impedir seu efeito. Ou seja, a lei, ninguém é salvo pelas obras da lei, no sentido de cumprir os requisitos, até porque ninguém consegue cumprir tudo. Mas existe um segundo problema que é o maior de todos. Ainda que eu conseguisse cumprir tudo que a lei ensina e não me encontrar em delito em nada, a minha essência continua sendo pecaminosa e eu estou culpado diante do tribunal de Deus por causa do pecado original, lá do Éden, Adão e Eva.
Então, por mais que eu pense que eu posso fazer coisas certas, eu continuo culpado. Porque o que eu faço não tira a minha culpa diante de Deus. A única forma de tirar a culpa era através de um inocente morrer. E esse inocente tinha que ser semelhante. E o semelhante foi o Filho de Deus, que se fez carne, habitou no meio de nós, viveu uma vida humana e foi para a cruz. Um ser humano não poderia ir para a cruz, por quê? Porque ele era um pecador. Ele não conseguiria apagar nem os seus pecados, quanto mais o pecado da humanidade. Jesus não era pecador. Ele veio em forma humana, mas ele não era pecador. E ele morre. E você, quando aceita Jesus, você se identifica com a morte dele. E uma pessoa morta, ela não está devendo mais nada. A dívida dela está quitada. Então nós nos unimos a Cristo na sua morte e nos unimos a Cristo na sua ressurreição. O batismo simboliza isso. Morte para a nossa antiga vida e uma nova vida a partir de agora em Cristo. E enquanto estamos aqui nesta terra, estamos vivendo progressivamente em santificação. Até chegar ao final do processo da santificação, que se chama o quê? Glorificação. Aí o pecado não estará mais na nossa natureza. Estaremos livres da presença do pecado. Aí acabou uma vida eterna com Deus, sem a possibilidade de pecar. Porque não haverá mais pecado. Deu para você compreender? Mas enquanto estamos aqui, vamos sofrer, vamos gemer, vamos passar por problemas parecidos com quem não serve a Deus também passa. E precisamos de paz, precisamos de longanimidade, precisamos de alegria, precisamos de mansidão, senão a gente vai querer chutar o balde. E quando você chuta o balde, a única coisa que te resta é limpar a água que caiu no chão. Então você só tá perdendo tempo. Eu vou perder tempo chutando balde, que eu vou ter que secar. Eu vou ter que secar. Se você quiser também chutar a madeira da barraca também, você vai ter que armar a barraca de novo. Não adianta. É assim que funciona. Certo? Então, temos que ter cuidado. A lei não tem força para poder impedir o efeito do pecado. A pessoa pode tentar cumprir, obedecer de si mesmo, sem ter Cristo, mas uma hora ou outra ela está lá errando, fora que ela já é culpada diante do tribunal de Deus. A lei nunca serviu para impedir o efeito do pecado. E o efeito do pecado é a morte. Morte, separação eterna. Pelo contrário, ela demonstra a situação trágica do ser humano diante de Deus. Ele está condenado por causa de quem ele é. Pecador. Ele não é chamado de pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Pecar é consequência de quem nós éramos. Certo? Um pecador culpado diante do tribunal de Deus. Aqui é pecador culpado, tá? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? Cristo. João 1:1. Contudo, ele não foi vencido pela lei da carne. Jesus não cedeu aos desejos carnais. Pelo contrário, a subjugou fazendo a vontade do Pai. Apesar de não ter a natureza pecaminosa, ele não cedeu. Satanás se apresentou a ele para o tentar. Jesus foi tentado justamente para poder passar pelas mesmas coisas que nós enfrentamos, que Adão enfrentou lá no Jardim do Éden. E Adão cedeu à tentação. Eva, com Adão, cederam à tentação. Jesus não cedeu. Ele foi tentado, mas ele não cedeu. Pelo contrário, a subjugou fazendo a vontade do Pai, não cometendo pecado algum. Dessa forma, a justiça da lei também se cumpriu na vida daqueles que andam segundo o Espírito Santo. Então, uma vez que estamos em Cristo e a justiça dele foi imputada sobre nós, a partir de agora nós vivemos uma vida segundo o Espírito. Isso significa que, uma vez perdoado no tribunal de Deus, o cristão, ao caminhar com o Espírito Santo, a justiça da lei é cumprida na sua vida, como afirma Romanos 8:4. Em outras palavras, quando alguém vive de acordo com a orientação do Espírito, essa pessoa cumpre os requisitos da lei de Deus. Não por meio de esforço próprio. Aqui é interessante, mas porque o Espírito Santo está trabalhando em sua vida para capacitá-la a obedecer à vontade de Deus. Sabe o que está sendo dito aqui? Primeiro, ele é trocado de posição, de culpado para perdoado. E agora ele pode cumprir a lei de Deus
Normalmente ele tem essa condição de cumprir. Isso não quer dizer que ele não vai pecar nunca mais. Ele pode até pecar. Não é pode no sentido de permissão, mas no sentido de acontecer o pecado, né? O pecado, ele vai ainda pecar, mas ele não pode viver mais na prática do pecado e ele também não está mais como condenado diante do tribunal de Deus. E a partir daí ele vive uma vida no Espírito. 2. Os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Olha aí. Aí aqui nos confronta. Como é que uma pessoa pode se dizer cristão e não se interessar pelas coisas do Espírito? Me diz isso. Tá aqui, ó. Os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Então nós chegamos à seguinte conclusão. Se pessoas não se interessam pelas coisas de Deus, então elas não estão vivendo no Espírito. Elas estão sendo influenciadas pela sua natureza pecaminosa. Elas não são escravas do pecado, mas estão cedendo à influência ainda da natureza pecaminosa que ainda está em nós. Porque essa natureza só vai ser extinta. Pastor, o que é extinta? Não vai ter mais. Quando recebermos um corpo glorificado. Paulo divide as pessoas em 2 grupos. Os que vivem segundo a carne e os que se habituaram a viver segundo o Espírito Santo. Para ele, viver segundo a carne é se entregar à prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, ou seja, todas as obras da carne descritas em Gálatas 5, 19 a 21, que inclusive está aqui nesse vídeo. Assista, você vai ter uma boa compreensão para a glória de Deus, tá bom? E tem outras listas em outras partes do Novo Testamento. Só você ler, só você assistir esse vídeo que você vai ver. Enquanto viver no Espírito é ser guiado pela vontade de Deus revelada nas Escrituras. Gálatas 5, 22. Aí você vai encontrar um monte de gente que está na presença de Deus, que acaba se entregando à prostituição, acaba se entregando à inimizade, acaba se entregando a iras, acaba se entregando a pelejas e por aí vai. Obras da carne. A mentira. Obras da carne. E isso é desagradável. Nós não podemos viver assim. Nós recebemos vida espiritual para agradar a Deus. As pessoas que vivem segundo a carne buscam atender seus desejos e instintos. Como é que um cristão que recebeu uma nova vida vai viver para buscar atender seus desejos e instintos? Aí, por que isso acontece? Por que a pessoa acaba cedendo muito a isso? Porque ela está alimentando muito esses desejos e instintos. E ela não está alimentando nada a parte espiritual. Ela não está fazendo nada em relação à parte espiritual, a nível de edificar a vida dela, para que o Espírito Santo edifique a vida dela. Não tem leitura da palavra, não tem tempo com Deus em oração, não estuda, não está ali. Então, realmente, ela vai acabar se deixando levar pela influência, porque a natureza pecaminosa ainda está aqui. O inimigo da nossa alma, sabendo quais são as fraquezas de cada pessoa, ele vai tentá-las com essas fraquezas. E se ela não se atentar a se voltar para as coisas de Deus, cada vez mais ela fica mais fraca. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não pense você que o inimigo apenas vai tentar para derrubar. Muitas vezes ele provisoriamente vai trabalhar para poder deixar essa pessoa inerte, parada, como se estivesse desativada. Então, o inimigo sabe do que Deus quer fazer através da vida das pessoas que estão em Cristo já. Então, o que ele pode fazer? Ele pode trabalhar para criar distrações. E essas pessoas viverem uma vida sem ter nada a nível de cumprir o que Deus chamou para fazer e ela se tornar inerte, parada, desativada, se é que eu posso usar essa palavra, e ela tá ali, e ela nem percebe, e os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, e não tá tendo progresso na vida dessa pessoa espiritualmente, o progresso que deveria existir. Por quê? Porque essa pessoa está desapercebida, ela está desligada, ela não consegue entender
que uma das armas do inimigo é tentar paralisar as pessoas. Ainda que ele não derrube de uma vez, mas ele paralisa. E essa pessoa fica ali e ela começa a se sentir frustrada, porque ela se sente inútil. Mas ela está sendo inútil por quê? Porque ela não está se voltando para as coisas de Deus como deveria. Não tem como Deus trabalhar através de uma pessoa se não trabalhar primeiro nela. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Porque Deus sabe que se botar você no campo de batalha, e se ele não tiver trabalhado em você, o inimigo vai passar por cima com tudo. É uma grande verdade. Pastor, mas como assim passar por cima com tudo? Ele vai lançar os dardos e nós vamos cair em tentação. Então Deus nos preserva. Ele primeiro quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Entenda isso. Quem vive no Espírito, preste atenção, as pessoas que vivem segundo a carne buscam atender os seus desejos instintos. Elas não têm um compromisso com o reino de Deus, pois priorizam fazer tudo segundo o seu eu. Agora para pensar. Se pessoas que vivem segundo a carne não têm compromisso com o reino de Deus e priorizam o seu eu, como é que eu, como um cristão, vou me assemelhar a uma pessoa assim? Já que eu recebi uma nova natureza. Quem vive no Espírito tem prazer em fazer a vontade divina. Agora chegou a hora da grande pergunta. Você está vivendo na carne ou no Espírito? Você está vivendo uma vida cheia do Espírito ou você está vivendo para satisfazer os seus desejos carnais? Ah, pastor, não estou fazendo nada de errado. Estou vivendo minha vida aqui. Omissão. Omissão também é pecado. Pecado de omissão. Deixando de buscar ao Senhor como deveria estar buscando. Conhecer ao Senhor. Olha o que Oséias diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É um conhecimento contínuo. Aí vem. Porque quando o cristão estuda a palavra, guarde o que eu vou falar aqui agora. Quando você estuda a palavra de Deus para praticar, o Espírito Santo vai confrontar você até com o que você anda vendo, anda ouvindo, anda aonde você tem ido. Ele te confronta. E você lembra da palavra que está escrito lá, você fala, não, peraí, isso aqui não está certo não, vou sair disso. Tô fora. Não quero isso não. Isso aqui desagrada a Deus. Porque quem vive no Espírito tem prazer no que Deus tem prazer e abomina o que Deus abomina. É inevitável isso. Mas quem se inclina para as coisas da carne tem prazer nas coisas da carne e não liga para as coisas de Deus. E isso é muito perigoso para um cristão. Quem vive no Espírito tem prazer em fazer a vontade divina. O crente cheio do Espírito Santo, se sabe que algo vai prejudicar alguém, prefere não fazer, mesmo que sofra perdas e prejuízos. Tratou, tá tratado, acabou. Não tem jeito. Para saber se um crente anda na carne ou segundo o Espírito Santo, basta observar o que mais tem alimentado sua vida. E aqui que está o problema. As coisas que são da carne ou as coisas que são do Espírito? Um cristão que vive usando seu tempo para as coisas apenas humanas e não tira tempo nenhum ou quase nenhum para as coisas de Deus, ele está sendo guiado mais pela carne do que pelo Espírito. Tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando, tá aí, ó. Vamos de novo? Para saber se um crente anda na carne ou segundo o Espírito Santo, basta observar o que mais tem alimentado sua vida, as coisas que são da carne ou as coisas que são do Espírito. Às vezes o cristão tira horas e mais horas no dia. Eu falo horas, não é exagero. Está nas redes sociais. Ele não tira 10 minutos para refletir na palavra de Deus. 10 minutos. Quando vai para o templo, na hora da palavra, está desapercebido, não está atento. Está pensando, está lá dentro do templo, mas está pensando em mil e umas coisas. Como é que você quer crescimento espiritual desse jeito? Aí depois você fica frustrado, né? Eu fico frustrado, né? Mas essa frustração, sabe de quem a culpa é? É minha. Porque eu não quero atentar para o que a palavra de Deus ensina. Até quando você vai ficar dando volta aí na vida? Até quando? Chegou a hora de você se levantar para a glória de Deus. Vamos aí, Jesus morreu para isso. Para te dar vida e vida com abundância. Ponto importante desse tópico. Nunca poderemos nos libertar do pecado apenas obedecendo à lei. A lei de Moisés não pode nos salvar por meio da nossa natureza pecaminosa. Mas o que a lei não pôde fazer, Deus fez enviando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Agora vivemos no Espírito. E aí sim cumprimos a lei de Deus, mas primeiro recebemos uma nova vida.
tivemos nosso pecado perdoado. Agora, sem ter os pecados perdoados, não adianta querer cumprir a lei, porque nós não podemos receber salvação através do que fazemos, e sim através do que Jesus fez. Bom, de repente você quer baixar aí o PDF dessa aula para você imprimir, ou o slide para você poder colocar lá no seu data show da igreja, enfim, pode ser feito isso gratuitamente, ou você pode ser membro do canal. Preste atenção aí que vai mostrar como fazer para baixar gratuitamente e depois vou falar como ser membro do canal. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí essas duas possibilidades. Você pode tanto baixar gratuitamente, tá bom? Vídeo a vídeo, aula a aula, ou você pode ser membro do canal. Se você quiser ser membro do canal, você vai clicar no link que está na descrição, tá? E aí você vai para uma página e nessa página tem os planos mensal, trimestral, semestral ou anual. No plano anual você tem quase R$60 de desconto. Então de R$15, que é R$14,99, você vai pagar R$10. É um valor simbólico, apenas ajudando no meu ministério de ensino. Agora, se você não pode, baixe gratuitamente, continue me ajudando em oração, porque Deus seja louvado, para que Deus seja louvado por isso. Não se preocupa não, tá bom? Tópico 2, a herança da vida no Espírito Santo. Então, uma vez que você vive no Espírito, existe uma herança. Enquanto aqueles que satisfazem seus desejos carnais receberam a separação eterna de Deus, receberão aqui, né? A verdade. E os que já partiram receberam a separação eterna de Deus, os que estão em Cristo têm direito a alguns benefícios, segundo o que iremos aprender nesse tópico. Então vamos lá. Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Todos guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Vamos lá? Paulo afirma que a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ela não é universal. É muito comum você ir pregar o evangelho para alguém, falar para ele assim, Jesus quer salvar a sua vida, você vai ser filho de... Não, eu já sou filho de Deus desde que eu nasci. Ele fala isso porque ele desconhece o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que nós somos filhos desde o nosso nascimento. A Bíblia diz que somos filhos a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Filhos por adoção. Deus não tem filhos culpados. Deus não tem filhos na prática do pecado, desobediente. Quem é filho precisa andar de acordo com aquilo que Cristo fez, Cristo andou. Então Deus não tem filho desobediente nesse sentido. Se uma pessoa anda na prática do pecado, ela não é filha de Deus, filho de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz isso, está aqui, ó, muito claro. Paulo afirma que a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ela não é universal. Para Paulo, quem não é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pelo espírito da escravidão. Ou seja, ele ainda é um pecador condenado. Mas em Jesus ele pode ser liberto. É só aceitar Jesus. João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que adianta viver uma vida de satisfação e no final ter a condenação eterna? Uma eternidade em tormento longe de Deus. Não é melhor receber Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o grande amor de Deus e por gratidão viver uma vida de obediência ao Senhor? Não é melhor? Pense nisso. Muitos ainda vivem como escravos da lei e do pecado, estando debaixo do medo da justiça divina. No entanto,
Aqueles que vivem submissos ao Espírito de Deus e que procuram ser guiados, procuram, parte humana, eu procuro ser guiados para fazerem a vontade dele, sentem a paz, a intimidade com Deus por meio de Cristo. Essa paz é produzida pelo Espírito que testifica ao salvo que ele é filho de Deus. Que coisa linda você poder deitar e não estar preocupado se você vai partir e para onde você vai ir, como vai ser. Terminou? Não, não terminou. Alma e espírito são eternos, não morrem. O que morre é o corpo físico. Mas a alma e o espírito não morrem. É parte imaterial, imortal do ser humano. Então, nós temos que ter essa segurança. Saber que podemos sair para a rua, pedir a Deus que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Mas se de repente acontecer algo, nós temos consciência para onde vamos. Aonde vamos passar a nossa eternidade. E Deus quer isso para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo, a salvação está sendo oferecida para todos. Se tem quem não está recebendo salvação é porque está rejeitando, não porque Deus não está oferecendo. Deus ofereceu, certo? Mas o homem tem que tomar a decisão de receber. Essa paz é produzida pelo Espírito que testifica ao salvo que ele é filho de Deus. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos guiar em nossas escolhas e decisões. Isso não quer dizer que um cristão ele é perfeito. Ele vai errar. Vai tomar decisões que não deveria tomar. Mas ele não é mais guiado pelos desejos da natureza pecaminosa. Ele pode ser surpreendido em ceder alguma influência dessa natureza, mas ele não é mais guiado, controlado. Guiado aqui é controlado, viver à mercê daquilo, certo? Somos adotados como filhos de Deus e podemos clamar Abba Pai, demonstrando nossa relação íntima e pessoal com ele. Além disso, somos herdeiros juntamente com Cristo. Cristo é herdeiro, ele herdou todas as coisas. O que significa que por meio de nossa fé nele, temos a promessa da vida eterna e de uma herança celeste junto com ele. Os homens podem ganhar muitas coisas aqui nessa terra, mas isso tudo é para aqui. E depois? Como vai ser? É hora de pensar. Vale trocar uma vida eterna com Deus por um momento aqui? Porque esses anos que nós passamos aqui é um momento comparado com a eternidade. Comparado com a eternidade, isso aqui é um momento. Isso aqui é um tempinho. E aí? O que você vai fazer? Se você sabe que um dia eu sei que vamos partir, o que você vai fazer com a sua vida? Aonde você deseja passar a eternidade? A Bíblia fala de 2 lugares. Céu e inferno. A escolha é de cada... Quem faz essa escolha é cada um. O marido não tem como escolher pela esposa, a esposa não tem como escolher pelo marido, o filho não tem como escolher pelo pai, o pai pelo filho. Não dá. Não tem como. Cada um vai fazer a sua escolha. O que você escolhe? É hora de pensar. 2. A redenção e a vida eterna com Deus. Romanos 8, 18 a 25. O comentarista está fazendo aqui uma explicação do capítulo 8, na verdade, de Romanos, né? A igreja do primeiro século sofreu muitas perseguições por causa do evangelho. Mas os crentes não desanimaram e permaneceram fiéis ao Senhor, dando sempre um bom testemunho, sendo cheios do Espírito Santo. Então não era porque havia perseguição que eles deixaram de se comportar como cristãos. A igreja da atualidade, muitos cristãos, para não terem problemas, eles preferem se amoldar ao mundo, se comportar como um mundo. E aí é ruim. Por quê? Porque as próprias pessoas que não servem a Deus dizem assim, eu ser cristão igual aquele irmão que mora lá perto de casa, aquela irmã, a forma que ele se comporta, a forma que ela se comporta, as palavras que ele fala, ele trata e não cumpre, compra e não paga. Olha o escândalo. Olha o escândalo. Ninguém está isento de passar por um momento difícil. De repente você comprou alguma coisa e não pôde pagar ainda, mas você tem que ir lá dar uma satisfação. Olha só, eu fiquei desempregado, eu não tenho de onde tirar, eu te peço que você tenha um pouco de paciência, mas eu vou te pagar.
E de quando em quando, se o tempo tá alongando, você ir lá e dar uma satisfação. Agora não, tipo, faz de conta que eu não devo nada. Não devo nada. Isso não é atitude de cristão. O cristão não se comporta desse jeito. Então os cristãos do primeiro século sofriam, mas não abandonavam. Paulo tinha certeza de que ele receberia a coroa da justiça. Olha o que ele diz em 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Como é que alguém vai receber uma coroa da justiça se não andou em justiça? E para andar em justiça, precisa a justiça de Cristo ter sido imputada sobre ele, para que ele possa viver uma vida justa. Então, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Se alguém ama a vinda de Cristo, é porque está esperando. E se alguém está esperando, está vivendo de acordo com o que a palavra ensina. Porque quem espera vive de acordo com o que a palavra ensina. Romanos 8, 18 a 25 fala sobre a esperança que os cristãos têm na salvação, incluindo a expectativa da libertação da criação, da escravidão, da corrupção, porque quando Adão e Eva pecaram, a natureza foi comprometida. A criação foi toda comprometida por causa... entrou uma desordem. Não é à toa que nós temos aí os desastres naturais. Deus não criou o céu, a terra, para ver desastres naturais. Porém, o pecado trouxe tudo isso. A desobediência do homem afetou a criação de Deus no todo. Então, Romanos 8, do 18 ao 25, fala da esperança que os cristãos têm na salvação, incluindo a expectativa da libertação da criação, da escravidão, da corrupção. Ou seja, o gemido da criação e dos cristãos aguardando a redenção, a esperança na salvação, mesmo que ainda não a tenhamos visto, ou seja, recebido. É justamente essa confiança e esperança que nos proporciona a condição em Cristo de avançarmos mesmo diante das provações. Por causa do pecado, a criação ficou comprometida. Então tem aí esses desastres naturais. Se Deus existisse, ele não permitiria isso acontecer. Na verdade, a permissão de Deus de deixar isso acontecer está voltada para o pecado que o homem cometeu. Por causa do pecado que foi cometido, o pecado original, tudo isso está aí. Mas eu... Aí alguém logo vai dizer para se defender, igual Adão se defendeu, né, diante de Deus, né? Adão, o que tu fizeste? A mulher que tu me deste, a culpa é de Deus e da mulher. A mulher diz, não, a serpente me enganou. Aí eu hoje vou dizer assim, mas não foi eu que pequei. Mas você só existe porque Deus usou a graça dele para não exterminar Adão no mesmo momento. Porque a sentença do pecado era a morte. Deus avisou para Adão, se comer vai morrer. Deus poderia ter executado a sentença na íntegra. Só que a sentença não foi na íntegra. Deus tinha um plano para a salvação. Então Adão peca e morre espiritualmente. Ele não tem mais como ter comunhão com Deus. Deus não vai visitar Adão mais na viração do dia. Porque Deus não compactua com o pecado. Mas Deus usa da sua graça, do seu grande amor, para poder se revelar ao homem. Continuar se revelando. E aí ele deixa de ter aquela comunhão perfeita com o homem e ele vai se revelar ao homem. E aí começa a decorrer aí o plano da salvação que já estava pronto, mas o homem passa a ter consciência desse plano até chegar em Jesus Cristo. E aí a gente aceita Jesus e aí começa o processo de santificação. Somos perdoados, recebemos uma nova natureza e agora Deus quer novamente ter relacionamento conosco. Aí Deus nos dá toda a condição de ter relacionamento conosco e nós não queremos relacionamento com Deus, mesmo sendo cristão. Adão, ele desfrutou da presença de Deus diária. E agora Deus quer ter um relacionamento conosco, não é do mesmo jeito que Adão nesse momento, mas se nós formos até o fim, teremos um relacionamento aí mesmo, direto com Deus. Vai abrir mão disso? É justamente essa confiança e esperança que nos proporciona a condição em Cristo de avançarmos nesse mesmo diante das provações. E aí tudo vai ser restituído, né? Recuperado, libertado aí da presença do pecado. 3. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27. Paulo afirmou que o crente precisa ser paciente, pois há uma redenção futura para ele. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, mesmo enfrentando aflições e perseguições, dão um testemunho vivo de sua fé em Jesus Cristo.
nós, nos momentos de aflição, em que as soluções parecem não existir, as pessoas tendem a ficar desanimadas e tristes. Isso é verdade? É. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer outra pessoa. Principalmente se essas coisas nos pegarem quando menos esperamos. Acontecem coisas que a gente não está esperando, não prevemos. E aí aquilo às vezes pendura, fica mais tempo. E a gente fica triste. A gente fica desanimado, é verdade? É verdade. O crente, por mais fiel que seja, nem sempre sabe o que lhe convém em determinada situação. Principalmente diante do sofrimento e da angústia. Você vê isso na vida de Jó. Jó não sabia mais o que fazer. É verdade que ele não está no Novo Testamento? É verdade. O Espírito Santo não morava dentro dele como mora dentro de nós? É verdade? É verdade. Mas ele era um homem temente a Deus. Ele não sabia o que fazer. Tá? Mas ele tem a certeza de que, o crente, né, tem a certeza de que pode contar com a poderosa ajuda do Espírito Santo. De que forma eu posso contar com a ajuda do Espírito Santo? E de que forma o Espírito Santo vai me ajudar? Se eu vivo uma vida que não estou ligando muito para passar momentos com Deus, como é que eu espero que o Espírito Santo vai estar me ajudando, intercedendo por mim o tempo todo? Eu preciso me voltar para Deus. Nesses momentos de luta, o apóstolo afirma que porque se você não tiver uma vida cultivar um relacionamento com Deus, nesses momentos, sabe o que vai ser gerado junto com os problemas? Revolta, frustração, vai achar que Deus te abandonou, que Deus não tá nem aí para você, que você não merece estar passando pelo que você tá passando. E quem é que disse que tudo que a gente passa tem a ver porque merecemos? Tem a ver com a vida. Tem a ver com todo esse contexto que foi dito por causa do pecado. Trouxe aí uma desordem dentro da criação. Ah, mas Deus não é o Todo-Poderoso? Ele não pode conter essa desordem? Pode. Mas o homem está passando consequência daquilo que ele fez. E Deus está restaurando gradativamente. E começa com a morte de Jesus, para que o homem receba a salvação, viva uma vida de obediência a ele, e naquele grande dia será tudo restaurado. Temos que esperar. Deus está tendo toda a paciência do mundo conosco. Quantos de nós vivemos uma vida aí no pecado durante anos? Tem pessoas que se entregam a Jesus no final da vida e mesmo assim recebem salvação. Porque a salvação não é pelo que ele fez, pelo que ele faz, é pelo que Cristo fez. Toda a paciência Deus tem. Conheço pessoas que às vezes viveram aí. Eu conheço um caso de uma pessoa que viveu 86 anos. E essa pessoa eu posso falar com 100% de certeza que era o Senhor meu pai. Ele viveu 86 anos, aceitou Jesus 2 meses antes de partir. Nós orávamos por ele, para Jesus salvar a vida do meu pai. Porque pela bondade de Deus, eu tenho mais de 30 anos no evangelho. Isso não quer dizer nada, mas eu só estou mostrando. Meu pai aceitou Jesus 2 meses antes de partir. Viveu 86 anos. 86 anos. E creio que partiu com Cristo. Então eu estou mostrando, Deus teve toda a paciência, longanimidade, até chegar o momento da salvação dele. Aí a gente aceita Jesus e a gente quer perfeição agora. Aqui agora. Não, Deus tem que fazer tudo que eu quero. Tem que dar tudo certo. Você não acha que isso está errado, não? Outra coisa, quem precisa de quem? Sou eu que preciso de Deus ou é Deus que precisa de mim? Deus não precisa da criação dele para nada. Deus não precisa de mim para nada. Se ele quiser, ele cria um novo homem, se fosse o caso, uma nova mulher. Deus não precisa. Ele faz isso por causa do seu amor, demonstrando bondade, compaixão, misericórdia, tudo. Tudo. Então nós temos que ter entendimento dessas coisas. Vamos ter entendimento? Nesses momentos, o apóstolo afirma, momento de luta, que o Espírito Santo toma a nossa causa, coloca-se em nosso lugar, se chama simpatia, para pedir por nós sabendo o que realmente é conveniente. Porque nessas horas de lutas, às vezes, nós perdemos até o entendimento do que vamos pedir. Nós nem sabemos o que vamos pedir, Senhor, não sei nem o que vou pedir diante dessa situação. O que vai pedir? Eu presenciei, já que é aula de jovens, eu presenciei, essa aula está sendo gravada no dia 3 de março e vai ao ar no dia 4 de março. Ela não é para o dia 4, ela é para o dia 19, mas ela vai ao ar no dia 4 de março.
E eu presenciei dias anteriores a esse dia 3 de março. Na verdade, 3 de março, eu presenciei no dia 26 de fevereiro, uma jovem que havia perdido a sua mãe, ela estava lá no culto, e ela estava sem condição. Não tem como não se emocionar vendo aquela situação. Ela só tinha a mãe, praticamente ninguém mais da família. E aí eu pergunto a você, como é que uma pessoa dessa vai ter condição de organizar as ideias para orar a Deus? O Espírito Santo é que vai ajudar, irmão. Aí não tem jeito não, é o Espírito Santo. Ele intercede por nós. Paulo afirma que o Espírito Santo geme a nosso favor. Há momentos em que não há o que falar ou fazer. É o caso dela. A não ser render-se à adoração a Deus e esperar pelo renovo e refrigério da nossa alma. Só isso. Ponto importante desse tópico. Vamos lá? Uma vez que estamos em Cristo, deixamos de ser apenas criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Recebemos o direito da vida eterna e temos o Espírito Santo habitando em nós, que intercede por nós. Entendeu? Bom, quem sabe você quer fazer aí uma arte para o evento que vai vir para a sua igreja, aí vai acontecer de jovens ou de outros departamentos, tá? Ou você é um profissional que quer anunciar alguma coisa de um trabalho que você faz, preste atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Se você desejar, você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp com a Manhãs Artes Digitais e com certeza ela vai fazer uma arte que lhe agrade e você vai ficar satisfeito ou satisfeita. Algumas pessoas fizeram e gostaram. Quem sabe você também esteja precisando. Vamos lá, vamos encerrar. Tópico 3. A lei do Espírito é libertadora. Tudo contribui para o bem daqueles que estão sobre a lei do Espírito, né? Os cristãos romanos certamente questionavam o que estava acontecendo com eles. Para muitos, para não dizer todos, a conversão trouxe mais problemas do que solução. Tem pessoas que aceitam Jesus e é assim mesmo. Ele se vê com tanto problema que ele fala, não estou entendendo, aceitei Jesus, pensei que ia melhorar. Preste atenção. Não bastasse as dificuldades com a sociedade, ainda restavam os problemas internos da igreja. Como entender tal realidade? Eles ouviram o evangelho, se entregaram a Cristo, mas o sofrimento e as aflições não acabaram, ao contrário, aumentaram. E por que os sofrimentos aumentam em relação a estarmos na presença de Deus? Porque nós estamos na contracultura, nós estamos na contramão do mundo. Nós não vivemos no mesmo caminho da sociedade. Nós estamos na oposição, somos opostos, caminhos opostos. Então, isso vai trazer uma pressão sobre nós. Isso vai trazer uma perseguição sobre nós. Isso vai trazer uma oposição sobre nós. E nós temos que estar preparados para lidar com isso. Algumas pessoas, porque não querem passar por isso, acabam cedendo e se conformando com o mundo. Paulo fala sobre isso na própria carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como é que o meu entendimento vai ser transformado? Através de eu estudar a palavra de Deus para que o Espírito Santo aplique as verdades no meu coração e haja mudança na minha vida. E experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não houver uma renovação no meu entendimento, uma transformação no meu entendimento, eu vou continuar fazendo coisas que eu não devo. A experiência de Paulo lhe creditava para dar conselhos sábios. Ou seja, Paulo havia sofrido por causa do evangelho. Então ele podia falar.
Não adianta eu querer falar de sofrimentos se eu não tenho experimentado esses sofrimentos. Eu até posso falar, mas eu não vou falar com uma autoridade de saber como é e o que Deus fez através para a minha vida, para que eu possa falar que ele vai fazer na sua vida também. Ele foi um homem que passou pelas mais diversas adversidades e sofrimentos, mas sabia que estava no caminho certo, dentro da vontade de Deus. Porque o que mais as pessoas acham, eles medem a vontade de Deus assim: tá dando certo, é a vontade de Deus. Não tá dando certo, não é a vontade de Deus. Nós não podemos medir a vontade de Deus pelo que dá certo, e sim pelo que é certo. Tem coisas que vão dar certo e não é a vontade de Deus. Tem coisas que podem não estar dando certo e ser a vontade de Deus. Nós medimos pelo que é certo, não pelo que dá certo. Ele podia dizer com firmeza que tudo contribui para o bem daqueles que vivem sobre a lei do Senhor. E esse versículo de Romanos 8, 28, eu vou aproveitar e vou até colocar aqui na tela para você. É um texto mal compreendido em muitos lugares e interpretado de forma errada. Porque parece que algumas pessoas, quando lê esse texto, eles desconsideram o contexto do que Paulo está tratando. Então, olha o que diz o texto. Olha só aqui, ó. Se você se ater a ler pelo menos isso aqui, já te dá uma ideia. A vitória em Cristo. Agora vamos lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se o texto de Romanos 8 está tratando da nova vida em Cristo, da nossa salvação, da garantia da salvação para aqueles que vivem debaixo da lei do Espírito, quando se fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, nós não estamos tratando aqui, o texto não está tratando aqui, de forma nenhuma, e eu quero que você entenda isso, de coisas humanas, materiais, no sentido de todas as coisas contribuem para o bem no sentido, eu vou receber uma bênção, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Não, não é disso que o texto está tratando, preste atenção. Aqui Paulo afirma que Deus opera sabiamente em todas as coisas que acontecem em nossa vida, vida que está sendo guiada pelo Espírito, e que por meio dessas coisas ele nos faz progredir para o alvo da nossa conformidade à imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Quando você lê Romanos 8, 29, você vai ver que o propósito de Deus, diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que o cristão passa, é nos fazer parecer com Jesus. Nas atitudes que Jesus teve de obedecer a Deus, Pai. Então nós precisamos também obedecer. Não é porque vem uma aflição, uma luta, uma dificuldade, que eu vou abandonar, que eu vou largar, que eu vou me prostrar. Não! Eu preciso me parecer com Jesus. A vontade de Deus é fazer com que o Espírito trabalhe em minha vida mediante eu buscar as coisas de Deus para que eu possa, nesse caso, me parecer com Jesus. Então, quando fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cada dia da nossa vida pode nos acalmar quando nos sentimos desanimados, porque sabemos que Deus é muito sábio e está trabalhando em nós para nos tornar mais parecidos com Jesus. Então acontecem os problemas e através desses problemas, Deus usa esses problemas. Não é que Deus cria os problemas, mas Deus usa os problemas para nos fazer nos parecer com Jesus. Em que sentido? Nas nossas atitudes. Nós tomarmos atitudes que estejam alinhadas àquilo que Deus quer. Então, cada dia da nossa vida pode nos acalmar quando nos sentimos desanimados. Porque sabemos que Deus é muito sábio e está trabalhando em nós para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. A frase, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não fala do bem no sentido de satisfação pessoal. E sim, conforme o contexto, no sentido de aperfeiçoamento. A isso nos faz remeter a Romanos 5. Olha o que diz Romanos 5, versículo 3. Olha, Romanos 5, versículo 3. Vou colocar na tela para você. Paulo está falando do que devemos nos gloriar. Tá? Primeiro ele começa dizendo aí, né, que nós nos gloriamos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja,
que essa glória vai se manifestar, que estaremos para sempre com Cristo, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele continua o texto de Romanos 5, falando depois que nós somos justificados pela fé, né? Aí ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Ele começa lá antes falando sobre a esperança, gloriar na esperança, e aqui ele vai falar do processo para que essa esperança seja produzida. Então, para que você possa ter esperança no seu coração, você tem que passar pela estrada chamada tribulação. Você não vai passar, você não pode prostrar-se na tribulação. Você tem que perseverar. Porque quando você persevera na tribulação, pastor, mas tribulação é prensa, é imprensa, é sentir-se imprensado. É, mas você precisa perseverar. Você recebeu uma nova vida em Cristo, você não pode desistir. Você não pode parar. Você não pode abandonar. Você tem agora uma nova natureza. Você recebeu tudo que você precisa para ir em frente. O não cristão não tem isso, mas você tem. E você é um instrumento de Deus para que outras vidas possam ter também. Levar o evangelho, pregar o evangelho para essas pessoas. E aí você vai, não vou desanimar. Então a tribulação faz parte do processo para aperfeiçoar o crente. Quem está pregando que você não vai ter mais luta, que você não vai ter mais prova, que quem fica sofrendo é porque está debaixo de pecado, é alguém que desconhece as verdades da palavra de Deus, está omitindo aquilo que a palavra de Deus ensina para apresentar um evangelho de facilidade, trazer pessoas para aderir ao evangelho e não haver conversão, e essas pessoas vão ficar frustradas, porque isso não é verdade. Na verdade, quem prega que a vida cristã não tem luta, ele está cometendo heresia. Porque o texto da palavra de Deus, Jesus inclusive disse isso. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu, disse Jesus, venci o mundo. Pois através dos momentos de tribulação, se buscarmos obedecer a Deus, ele tem oportunidade para nos aperfeiçoar a imagem do seu filho, tá vendo? Diante das tribulações. Como é que uma pessoa vai se revelar quem ela é? Diante dos momentos da tribulação. Como é que você vai saber que alguém tem um bom comportamento? Diante dos momentos da tribulação. Se tudo estiver bem, uma pessoa pode mascarar quem ela é de fato. Mas no momento da imprensa, aí se vê quem é quem. Quem é quem. É aí que se vê quem é quem. Pastor, mas Deus precisa disso para ver quem é quem. Não, é você que precisa. É eu que preciso, não é Deus não. Deus já sabe quem é fiel, quem obedece, quem não obedece, quem vai ir até o fim, quem vai perseverar até o fim na presença dele, quem vai abandonar. Deus já sabe de tudo. Deus não precisa de tribulação, de prova para saber se uma pessoa é fiel ou não é fiel. Isso até contraria o que o texto da palavra de Deus ensina, porque Deus é presciente, Deus é onisciente. Quem não conhece os atributos de Deus vai achar que Deus precisa provar alguém para saber se o coração dele é fiel a ele. Não, Deus já sabe disso, Deus não precisa disso. Deus permite isso para você e eu sabermos se nós somos fiéis. Somos nós que precisamos saber se somos ou não somos. E os momentos de dificuldade vai revelar para nós, não para Deus. Para nós, se somos ou não somos. E se não somos, temos que pedir a Deus para ser. Isso quer dizer que vamos nos parecer com Jesus em suas atitudes quando passou por tribulações aqui nessa terra. 2. Não há condenação contra os eleitos de Deus. Não há condenação. Vamos lá? O texto de Romanos 8, 31 a 39 é um hino litúrgico que exalta a vitória de Deus e o seu amor por nós. Esse texto era e é um incentivo para os crentes perseguidos, a fim de permanecerem firmes e seguros em Deus. Paulo afirma, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, né? Versículo 31. Se Deus nos deu o seu próprio Filho por amor para morrer em nosso lugar, o que ele nos negaria? Você acha realmente que Deus permitiria Jesus morrer na cruz do Calvário à toa? Ah, não, deixa ele morrer lá. Morrer por morrer? Não. Tem um propósito. O propósito é salvar. O propósito é salvar e dar vida eterna para essas pessoas. Então, se Deus é por nós a partir do momento que fomos justificados por Cristo, quem é contra nós? Que acusação esse Deus amoroso aceitaria contra os que foram justificados pela fé em Jesus Cristo?
O inimigo pode dizer assim, ah, mas você foi isso. Ah, mas você foi aquilo. Eu vou até usar alguns termos aqui. Ah, porque você roubou. Ah, porque lá no passado você assassinou. Pagou diante da justiça dos homens? Pagou. Então, aceitou Jesus? Preste atenção. Ah, porque você se prostituiu. Ah, porque você fez isso, você fez aquilo. Alguém pode falar, ou o inimigo das nossas almas pode falar. Deus não aceita essas acusações. Sabe por quê? Porque em Jesus fomos perdoados. Acabou. É uma nova vida. Ah, é assim, tão fácil, né? Alguém vai dizer, tão fácil, fez tanta coisa errada e agora está perdoado. Mas é a Bíblia quem diz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Está na Bíblia. Eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra de Deus. Eu não posso me preocupar com o que alguém acha. O que alguém acha, a justiça humana, ela é falha. A justiça humana está carregada de sentimento pecaminoso. A justiça divina é reta. A justiça divina é perfeita. A justiça humana é falha. Ela é interesseira. Ela se porta de acordo com seus próprios interesses. A justiça humana. A justiça divina, não. A justiça divina é reta. Então alguém pode dizer, ah, é muito simples, fez tudo isso. Sim. E o maravilhoso é, a graça de Deus se mostra mais abundante quanto mais a pessoa não vai vir para a presença de Deus para viver no pecado. Mas quanto mais essa pessoa pecou lá fora, mais ela pecou lá fora antes de Cristo, mais a graça de Deus se mostra abundante. Sabe por quê? Porque mesmo com todos os pecados, Deus é capaz de nos perdoar dos nossos pecados. Não importa a vida que você levou, que você andou, que você anda fazendo aí. Se você aceitar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador, os seus pecados estão perdoados. Quando pegar aquela mulher adúltera, e o adultério era punido no Antigo Testamento com morte daqueles que estavam envolvidos. João capítulo 8. Aquela mulher foi pega no ato de adultério, só que a intenção daqueles homens não era sentenciar a mulher, e sim sentenciar Jesus pelo que ele diria. O problema daqueles homens não era a mulher, era Jesus. Eles não estavam nem aí para o adultério da mulher. Eles estavam preocupados com Jesus. Usaram aquela situação como uma armadilha para Jesus. Levaram aquela mulher diante de Jesus e diz, na lei de Moisés, diz que quem é pego num ato desse deve ser apedrejado. Primeiro, levaram a mulher. Cadê o homem? Se ela estava adulterando, ela precisava de um homem para adulterar. Não levaram o homem para o lugar. Primeiro erro tá aí. Cadê o homem? Mas ele não estava preocupado com o homem, estava preocupado com a mulher, com Jesus. Eles queriam pegar Jesus. E aí o que acontece? Tu o que dizes? Só você ler depois João 8. Eu estou aqui explicando em palavras corridas aqui, mas tá. E tu o que dizes? E ele continuou escrevendo lá. E eles insistiram. Ele levanta e diz assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí Jesus foi na consciência de todo mundo. Pá, 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 pá. Todo judeu sabia que eles eram pecadores. Então eles não tinham como começar a atirar pedra, porque ao atirar uma pedra nela, eles estavam se dizendo que não tinham pecado. E se eles dissessem que não tinham pecado, qual era o problema deles? Eles estariam mentindo, eles sabiam. E a mentira era digna de morte também. Então o que eles iam fazer? O que eles fariam? Cada um vai saindo, do mais velho para o mais novo. Aí Jesus olha para a mulher e fala assim, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E ele disse, nem eu, guarde isso, nem eu te condeno. Era um pecado passivo de morte por apedrejamento no Antigo Testamento. Os judeus não poderiam executar um apedrejamento porque eles estavam debaixo da lei de Roma naquele tempo. Então, se Jesus diz que é para apedrejar, eles denunciariam Jesus para os romanos. Se Jesus diz que não é para apedrejar, eles falariam que Jesus não respeitava a lei de Moisés. Então, Jesus não tinha saída. Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Resolveu o problema. Aí Jesus diz para ela, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Então essa é a palavra de Deus para você nessa noite, nesse momento, né? Porque eu tô gravando a aula aqui, aí mas essa é a palavra de Deus para você nesse momento. Seja você, se você está assistindo de noite, se você está assistindo de manhã, se você está assistindo de madrugada, se você está assistindo de tarde e não é um cristão. Vai
e não peque mais, mas precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Certo? Paulo reforça que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas lições que podemos aprender com Romanos 8, 31 a 39. Vamos lá? Primeiro, a segurança da salvação. Paulo enfatiza que aqueles que estão em Cristo estão seguros e que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso nos traz paz e confiança em nossa relação com Deus. E aqui eu não estamos apregoando uma vez salvo, salvo para sempre. Segurança da salvação é dizer o seguinte: se eu estou em Cristo, vivendo uma vida em Cristo, nada pode tirar a salvação de mim. Acabou. Você precisa entender isso. Senão você vive assim. De manhã você acha que está salvo, de tarde você acha que está condenado, de noite você se acha salvo, no outro dia está condenado. Ei, tem segurança da salvação. Você está em Cristo, então a sua salvação está segura. Entenda isso, por favor. Agora você precisa viver uma vida em conformidade com um salvo, biblicamente. A importância da intercessão de Cristo. Paulo destaca que Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós. Isso nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que temos um intercessor poderoso que nos defende diante de Deus. E o Espírito Santo ao mesmo tempo também. Olha aí que coisa maravilhosa, também dentro do texto de Romanos 8. Terceiro, a promessa de vitória em Cristo. Paulo afirma que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso nos traz encorajamento e nos lembra que mesmo em meio a tribulações e dificuldades, podemos confiar em Deus e ter esperança em sua vitória final. Então Paulo está dizendo, porque de repente vem um desânimo, né? Perseguição, oposição, escárnio e várias outras coisas. Pessoas até eram mortas, e em muitos lugares ainda no mundo são mortas porque servem a Deus. Paulo está dizendo, em Cristo somos mais do que vencedores. Certeza do amor de Deus. Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso nos traz conforto e segurança em nossa relação com Deus, sabendo que Ele nos ama incondicionalmente e que seu amor é eterno. Então tudo isso nós aprendemos com Romanos 8, 31 a 39. Ponto importante, em Cristo temos segurança da salvação. Deus usa as coisas para nos fazer parecer com Cristo. Nem as tribulações ou coisas podem nos afastar do amor de Deus. Isso nos traz conforto e segurança. E por que viver desesperado? E por que viver cabisbaixo se você está em Cristo? Ah, pastor, mas eu estou cabisbaixo porque eu não consegui conquistar isso aqui, eu não consegui conquistar aquilo ali, tem um desemprego aqui, tem uma enfermidade ali, tem um problema aqui. Ei, o não cristão também tem tudo isso. Ele abandona quem? Isso é luta por ser humano, não é luta por ser cristão em si só. E aí você bota isso na conta do evangelho e diz assim, eu vou abandonar tudo. Vai abandonar por quê? E o não cristão, quando fica desempregado, ele abandona quem? E o não cristão, quando fica doente, abandona quem? E nós, como cristão, queremos abandonar Jesus, porque está doente, porque acha que Deus não nos ama, porque estamos passando por problema. Quem foi que disse que a questão de passar por luta é ausência de amor de Deus? Se nós estudarmos a palavra, vamos ver que a questão das aflições tem a ver com a vida humana. Inclusive, parte disso tem a ver com o pecado original. Existem problemas que nós vamos passar que é por causa de sermos cristãos. Oposição, levante. Mas às vezes um desemprego em si nem sempre é por causa disso. Enfermidade nem sempre é por causa disso. Pode ser um ataque espiritual? Pode, mas nem sempre. Então a gente tem que ter muito entendimento. E quando você estuda a palavra de Deus, você aprende. Aí você não bota tudo na conta do evangelho e desconta tudo em Deus. Aquele que fez tudo por nós. Conclusão. Na lição desse domingo, com base no texto de Romanos 8, o apóstolo Paulo afirma que nada pode condenar ou pôr em dúvidas quem já foi justificado e santificado por Deus em Cristo. E mantém uma vida cheia do Espírito Santo. Não é só aceitar Jesus, é viver uma vida cheia, ou seja, controlado pelo Espírito. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador não vive mais debaixo da lei do pecado, não vive para poder cumprir as concupiscências da carne, como está aqui nesse vídeo que eu te aconselho. Assista, vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos trata principalmente da vida no Espírito e da segurança da salvação em Cristo Jesus.
Paulo começa o capítulo afirmando que em Cristo não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito. Ele discorre sobre a libertação do poder do pecado, né? Uma vez que está na lei do Espírito, não tem mais a lei do pecado. E da morte através do Espírito Santo que habita em nós, destacando que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Paulo também fala sobre a importância da esperança na vida cristã e sobre a obra do Espírito em nossas vidas, intercedendo por nós e nos ajudando em nossas fraquezas. Ele conclui o capítulo com a afirmação de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, trazendo conforto e segurança para os cristãos. Bom, você tem experimentado a segurança da salvação? Você está vivendo uma vida controlada pelo Espírito? Se não, vamos tomar essa decisão. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição, que é o encerramento do trimestre. Lição de número 13, 26 de março de 2023. Encerramento do trimestre, as bênçãos de uma vida santificada. E não se esqueça, entendes tu que lês? Gálatas 5, 19 a 25, vivendo no Espírito. Preste atenção, é uma grande oportunidade para você conseguir estudar paralelamente às obras da carne e o fruto do Espírito. Geralmente se grava só obras da carne ou fruto do Espírito. Nesse vídeo, é claro que foi feito algo um pouco resumido, mas nesse vídeo se trata das duas coisas ao mesmo tempo. Recomendação de livros, link na descrição, aqui embaixo, tá bom? Separados para Deus, às vezes ainda tem em algum lugar, livraria, às vezes não tem mais, esgota. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, tá? E doutrinas bíblicas, que são dois livros similares, você pode escolher um ou outro. E é importante, né? Doutrinas. Doutrina da salvação. O trimestre inteiro nós estamos estudando a doutrina da salvação a nível da santificação. A santificação está dentro da doutrina da salvação. Então, vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer você que ficou até o final. Quero também dizer a você que divulga o canal. Outras pessoas precisam muito ter aí a oportunidade de conhecer a palavra de Deus mais. Tem gente que quer obedecer a Deus, mas não sabe como. Então você pode ser aí um divulgador do canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente o que você achou dessa lição, o que você está achando do trimestre. Vamos partir aí para a última lição. Então, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu quero agradecer por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical no programa, Pai querido, EBD Comentado Online, edição Jovens. Senhor, que o Senhor venha aplicar as verdades da nossa vida. Precisamos viver uma vida no Espírito. Senhor, nos ajuda a viver uma vida cheia do Teu Espírito. Nos enche do Teu Espírito, que venhamos viver uma lei debaixo da lei do Espírito, não da lei do pecado e da morte, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Quem sabe esse professor tem essa grande responsabilidade de levar essa aula para uma classe onde tem alunos duvidosos, alunos que estão duvidando do Teu amor, alunos que estão achando que estão abandonados, alunos que não conseguem compreender por que servindo a Ti vão passar por lutas. Ah, Senhor, eles são jovens, eles precisam ser instruídos desde agora para que eles não venham crescer sendo ensinados errados e aí acabam, Senhor, vivendo uma vida cristã, Senhor, muitas das vezes frustrados porque aprenderam errado. Usa os professores, Pai querido, para poder ministrar essa lição de forma, Senhor, esclarecedora, para que vidas possam ser edificadas, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, edição Jovens, se assim o Senhor nos permitir, ministrando a última lição do trimestre em nome de Jesus. Estou deixando aí na próxima tela a indicação, a recomendação de vídeo. Não deixe de assistir.